Olá, meus amados irmãos, bom dia. Aqui quem fala é o Paulinho, faço parte aqui dos CCZS Jovens e também sou um vocacionado aqui da nossa amada igreja. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, te agradecemos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor nos concede, a vida, a saúde. Ó Deus, louvado seja o seu nome, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma mensagem que a princípio ela começa no Salmo de número 32. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5, em que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como a confissão é uma coisa que está esquecida nos nossos dias, não é? Mesmo quando a gente assiste alguma coisa, quando nós ouvimos alguma história, o ato de se confessar, de colocar diante da pessoa a quem você fez errado, ou até mesmo diante de Deus, é quase algo esquecido, é uma arte perdida nos nossos dias. E Davi coloca que, olha, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então Davi coloca aqui que realmente a vida dele estava travada, como se ele estivesse utilizando mal o tempo que Deus lhe concedeu. E de fato, o pecado tem essa capacidade de nos segurar, né? Quando nós não confessamos, quando nós não abrimos a boca para falar aquilo que nós fazemos, nós de fato estamos nos segurando em nós mesmos, a gente não consegue prosseguir, né? Então, Davi a isso dá a resposta: confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu, Senhor, perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi vê aqui realmente como o método da sua libertação, a confissão dos seus pecados, e como essa é uma prática que nós abandonamos, né? Muitas vezes nós cometemos algum pecado, a gente guarda conosco, se a pessoa não percebeu, se a pessoa não teve alguma reação, a gente continua seguindo com as nossas vidas, mas isso acaba acarretando algo ruim para nós, né? Nós nos prejudicamos com isso. E essa deve ser a atitude cristã, porque nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar, nós devemos também confessar as nossas transgressões. Por isso que tanto com os pastores, tanto nas igrejas casas, nós somos aconselhados a nos confessarmos, a abrirmos o nosso coração. Isso faz a gente lembrar um pouco da vida de Jonas. Jonas havia recebido uma missão, ele havia recebido uma incumbência, ele não se agradou em nada da missão e da ordem que Deus havia dado para ele, ele fugiu, ele guardou no seu coração toda a amargura que ele tinha diante de Deus, e então Deus manda o grande peixe. Jonas capítulo 2 nos diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no fundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Então eu disse: estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ou seja, Jonas ele vê na sua própria condição, agora dentro do peixe, que chegou o momento dele se confessar. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós deixamos que as últimas consequências cheguem para que então nós possamos confessar, para que então nós possamos abrir o nosso coração. Que nós não possamos ser como Jonas e que nós possamos ser mais como Davi, que no meio ali do turbilhão da sua alma, ele falou: olha, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Deus, ele sempre vai nos tratar, ou usando um peixe, ou usando o seu Espírito. Deus abençoe.